Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje falaremos de efeito borboleta. Pode tirar essa música. Um tempo atrás falamos de efeito Mandela e agora falaremos de efeito borboleta. Efeito borboleta, o efeito dominó que também é válido, é quando um pequeno acontecimento acaba desencadeando em um grande acontecimento. É dado esse nome por conta de uma teoria de que a batida de asas de uma borboleta pode resultar em um furacão. É nesse nível, tá ligado? E hoje falaremos de alguns desses na Fórmula 1 que vocês contribuíram lá no meu Twitter. Muito obrigado mesmo, tá? Quem quiser seguir, Kevin Nicolas PFU na descrição. Enfim, Eleiquem 10 hoje. O vídeo será bom, longo também, então sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Vou botar primeiro. Começamos com um dos mais famosos, uma briga de trânsito que terminou no fim da seca de títulos da Ferrari. Vou explicar. Em 91, a dupla da novata equipe Jordan era Andrea De Cesaris e o cidadão europeu Bertrand Gachot. Eu falo isso porque ele não se considera nem francês, nem belga, nem luxemburguês, ele se considera Europa. Dica número 1, é um país da Europa. Mas bem, em dezembro de 90, ele estava indo para uma reunião lá em Londres e acidentalmente bateu no taxista no carro, normal. Nisso, eles começaram a brigar e para se defender do taxista, né, que enfim, tava brigando com ele foi lá e jogou um gás lacrimogênio nele. O problema é que gás lacrimogênio era proibido na Inglaterra. Ih, Sérgio, sujou! O Gachot então foi julgado em 91 e terminou preso. 18 meses de prisão para Bertrand Gachot, Free Gachot. E bem, nisso ele tava preso e a vaga na Jordan ficava aberta. Quem entra para o seu lugar? Um paydriver alemão ali bancado pela Mercedes chamado Michael Schumacher. O cara chega em Spa, faz o sétimo tempo, impressiona todo mundo, quebra na primeira volta infelizmente, mas foi o suficiente para Flávio Briatore contratar para a corrida seguinte pela Benetton, onde em 94 seria campeão e em 95 seria bicampeão pela Benetton. Em 96, Schumacher vai para a Ferrari e lidera então a reconstrução da equipe italiana, que a partir de 2000 resultou em 5 títulos seguidos para ele, e também no fim da seca de títulos tanto de pilotos quanto de construtores para a Ferrari. Tudo isso graças à prisão do Bertrand Gachot. Que coisa! Vamos para 2005, onde a dupla da McLaren seria Kimi Raikkonen e o promissor e badalado Juan Pablo Montoya. O cara pontuou nas 2 primeiras corridas, mas depois disso ficou fora de 2 porque se lesionou jogando tênis. Todo mundo sabe que ele tava andando de motocross. Mentiroso! E é aquilo, meu irmão. Acabou a relação com a McLaren ali mesmo, tá? Já de início. O próprio Ron Dennis disse que aquilo prejudicou legal a relação entre eles, onde ele demorou pra se adaptar, só foi engrenar na reta final de 2005. Em 2006, a McLaren estava pior, ele chega a pegar pódio, mas com a situação daquele jeito, ele vaza e vai para a NASCAR naquele mesmo ano. Com isso, a vaga na McLaren estava vaga. A vaga tava vaga. Uma já estava definida, Fernando Alonso, né, bicampeão com a Renault. E a outra, o Ron Dennis escolheu seu prodígio campeão da GP2, Lewis Hamilton, ao invés do substituto Pedro Della Rosa. E então, em 2007, tivemos a chegada de um dos talentos mais meteóricos que a Fórmula 1 já viu. E que após bater na trave em 2007, em 2008 foi campeão mundial sobre Felipe Massa. E hoje é o maior recordista da história da Fórmula 1. E isso tudo começou com o Juan Pablo Montoya jogando tênis, lesionando o ombro e acabando com a sua relação na equipe. No GP do Canadá de 2007, uma cena assustou. A batida fortíssima de Robert Kubica, que por sorte ficou tudo bem. Mas por precaução ele ficou fora do GP seguinte, o GP dos Estados Unidos. Para o seu lugar veio um jovem Sebastian Vettel, que não tinha um retrospecto tão brilhante na base, pouco hypado, mas vai ali, né, substitui. E bem, nessa corrida em Indianápolis, o Vettel simplesmente pontua, se tornando o mais jovem na época a conseguir isso. É tipo o que o Berman fez em Jeddah com a Ferrari, sabe? Depois desse resultado, a Toro Rosso, equipe B da Red Bull, já que o Vettel era da academia da Red Bull, falou: Scott Speed, vaza, vai entrar esse moleque aí, o tal do Vettel. O cara entra na Toro Rosso já em 2007, faz um grande resultado na China, uma P4, e depois, em 2008, uma temporada dos sonhos, chega a vencer o GP da Itália na chuva em Monza, de Toro Rosso. E após isso, ele assina com a equipe principal, a Red Bull, que em 2009, por coincidência, vira uma equipe de ponta, e resulta em 4 títulos seguidos para Vettel, em 2010, 2011, 2012 e 2013. Isso começou como com a batida de Kubica, que deu chance para Vettel, e o resto é história.
Isso daqui a Fórmula 1 já fez vídeo, pois eles têm um quadro chamado Chain Reaction, que eles falam desses efeitos de borboleta, e é basicamente o seguinte: a crise econômica mundial de 2008 levou a 6 títulos do Hamilton e 4 títulos do Verstappen, isso mesmo. Como assim? Não entendi. Em 2008 tivemos um BO lá nos Estados Unidos com a falência do banco de investimentos Lehman Brothers, que resultou na maior crise econômica do planeta em décadas. Isso afetou também a Fórmula 1, com algumas equipes caindo fora, como a Toyota e a Honda. Só que para não deixar a equipe acabar, a Ross Brown adquiriu a equipe Honda pelo valor simbólico de 1 libra, apenas para manter de pé, não demitir os funcionários e por aí vai. E a Brown GP foi criada com motores Mercedes, onde em 2009 o carro era um foguete. A Honda estava construindo o foguete e desistiu. E no fim do ano a Brown papa os títulos de pilotos e construtores e o verdadeiro conto de fadas. Vendo isso, a Mercedes pensa: eu quero ter uma equipe própria. Assim ela se livra de 40% das ações da McLaren para então comprar a Brown GP, que viraria a Mercedes. Onde anos depois, na era híbrida, a Mercedes dominou a categoria até 2020, onde Lewis Hamilton papou 6 títulos no período, se tornando o heptacampeão mundial. Isso respingou na McLaren, que após 2009 viveu uma fase difícil, inclusive com Hamilton após a quebra em Singapura em 2012 indo para a Mercedes em outro efeito dominó. E com a McLaren deixando de ser uma equipe prioritária da Mercedes, traz a Honda de volta para a Fórmula 1 em 2015 na parceria McLaren-Honda, onde a passagem foi um verdadeiro desastre. Eles vazaram da McLaren após 2017, mas foi útil para a experiência da Honda, que em 2018 então vai equipar a Toro Rosso. Teve resultados positivos, em 2019 vira fornecedora de motores da Red Bull, e após isso a Honda foi peça essencial para os 4 títulos mundiais de Max Verstappen. E todo esse efeito borboleta foi causado pela falência de um banco de investimentos dos Estados Unidos. Isso pode parecer loucura, mas sim, o impeachment da Dilma em 2016 resultou na vitória do Ocon no GP da Hungria de 2021. Tá louco, Baran? Tá louco? A situação era a seguinte: Felipe Nasser, o brasileiro, era piloto da Sauber em 2016, que tava uma draga sabotando ele, inclusive. Porém, no mesmo ano, a presidente do Brasil na época, Dilma Rousseff, sofre impeachment. Para o lugar dela, veio o vice Michel Temer, que então começa a cortar gastos estatais, e entre eles estava o patrocínio do Banco do Brasil na área esportiva. Isso afetou quem? Felipe Nasser. Ele conseguiu pontuar no Brasil, salvou a Sauber da falência. Isso gerou até outro efeito borboleta que resulta no pódio do Hülkenberg e também na entrada do Bortoleto na Fórmula 1. Mas o Nasser então tenta uma vaga na Force India, estava bem encaminhado, segundo o que o Reginaldo Leme falou, mas ele não tinha muita grana. Toto Wolff chega, traz o seu menino Esteban Ocon, que tinha dado bem com a Menor, e pega então a vaga na Force India, onde faz boas temporadas na Force India, sai da Fórmula 1, volta com a Renault em 2020 e termina vencendo uma corrida de Alpine em 2021. Talvez se não fosse o impeachment da Dilma, o Nasser teria conquistado essa vaga na Force India e o Ocon não seguiria na Fórmula 1. Vamos agora para uma sequência de acontecimentos que vão resultar no título de Max Verstappen em 2021. Em 2018 para 2019, a Toro Rosso tinha como dupla Daniel Kvyat e mais ninguém, a dupla não estava definida. Na Red Bull sim, a dupla de 2019 seria Max Verstappen e Pierre Gasly. E o principal alvo da Toro Rosso era o piloto da sua academia, Dan Tickton, que liderava a Fórmula 3 europeia e se vencesse pegaria os pontos da superlicença. Só que aí vem simplesmente Mick Schumacher e emplaca 5 vitórias seguidas e 8 top 2 nas 9 últimas corridas. Uma arrancada simplesmente absurda. Gente, Cinema. E nessa arrancada conquistou o título da Fórmula 3 europeia. Dan Tickton foi o vice e não conseguiu os pontos da superlicença. E aí a Toro Rosso teve que ir para o plano B, que foi Alex Albon, que inclusive estava acertado para correr na Fórmula E pela Nissan. Albon então vai bem na Toro Rosso e pega a vaga de Pierre Gasly no meio do ano na Red Bull, após o francês ir muito mal na equipe principal, e inclusive isso gerou a vitória dele no ano seguinte. Albon então também oscila e no final de 2020 é mandado embora. Para o seu lugar veio Sérgio Pérez, que venceu o GP de Sakira e virou peça essencial para o título do Verstappen em 2021. E falando em 2021...
Cara, essa é de uma maluquice e de uma crueldade. Em 2020, Lewis Hamilton conquistou seu heptacampeonato com tranquilidade, suave. Porém, após o GP do Bahrein, ele foi diagnosticado com Covid-19 e tava fora do GP de Sakir. Isso causa o efeito dominó. George Russell da Williams vai para o seu lugar na Mercedes. E para o lugar do Russell na Mercedes vem Jack Aitken. Até aí, beleza. Russell tava liderando, Bottas era o segundo, seria uma dobradinha tranquila da Mercedes. Até que Jack Aitken bate, deixa uma asa dianteira na pista e o safety car entra. Esse safety car faz as duas Mercedes pararem e gera aquele pit stop desastroso, que prejudicou o Russell, que também teve o pneu furado depois, e o Valtteri Bottas. Com eles fora da disputa, Sérgio Pérez venceu o GP de Sakir, a sua primeira vitória na carreira. Isso foi algo essencial para a Red Bull contratar em 2021, onde na briga pelo campeonato ajudou o Verstappen a segurar o Hamilton no GP da Turquia e também no GP de Abu Dhabi naquela defesa espetacular, onde a sua defesa impediu que o Hamilton tivesse vantagem de parar e voltar à frente do Verstappen quando teve o safety car do Latifi. E sem ter essa vantagem, a relargada foi dada com o Verstappen tendo pneus muito mais novos, ele foi lá, passou e foi campeão mundial. Ou seja, a Covid que o Hamilton teve em 2020 foi responsável indireta para ele perder o octacampeonato em 2021. Que insanidade. E, gente, no comentário fixado, não esqueçam, tem o link para a Paddock BR, onde o cupom Primeira Fila, que nem tá aparecendo aqui na tela, tá juntinho, ainda está dando 15% de desconto, mais frete grátis para todo o Brasil. Então vão lá e aproveitem então, né, esse descontaço lá para a Paddock BR aí, que enfim, é só cabeça top, Rogerinho. Dito isso, próximo. Essa eu vou passar bem rápido porque ela tem uma conclusão rápida. Em 2021, a dupla da Haas era Mick Schumacher e Nikita Mazepin, cujo seu pai botava uma grana ferrada na equipe americana, tanto que tinha ali uma bandeira da Rússia no carro, e essa seria a dupla também em 2022. Porém, o tal de Vladimir Putin invadiu a Ucrânia no começo daquele ano e iniciou a guerra. E tivemos impactos imediatos na Fórmula 1, como o cancelamento do GP da Rússia em Sochi e a Haas mandando embora a Uralkali e consequentemente Mazepin. Nisso tiveram que buscar um substituto e ele foi o experiente, já com passagem na equipe, Kevin Magnussen, que chega lá, logo de cara tem bons resultados, ajuda demais a Haas, e Interlagos conquista até aqui a única pole position da história da equipe Haas. Ou seja, a guerra na Ucrânia teve consequência na pole position do Magnussen de Haas Interlagos. Vamos agora para o maior efeito borboleta da história da Fórmula 1 que gera consequências até hoje. Olha aí como eu tô tremendo de medo. Voltamos para 2022, onde Sebastian Vettel, que tava lavadaço na Aston Martin, cara, assim, tava lavado, cria um perfil no Instagram e numa bela manhã anuncia sua aposentadoria. Isso então gera uma loucura no mercado de pilotos. Fernando Alonso sai da Alpine e vai para a Aston Martin. E quem a Alpine vai buscar? O seu piloto reserva, Oscar Piastri. E vai então para o Twitter anunciar que ele não assinou absolutamente nada com a Alpine. Ele estava acertado para ir para a McLaren em 2023. Eu estou sentindo uma treta. Depois de muita treta, aí sim Piastri foi confirmado na McLaren. E hoje Oscar Piastri lidera o campeonato da Fórmula 1 e pode se tornar campeão mundial, isso graças à aposentadoria do Vettel. E não para, inclusive o perfil Johnny Onboard colocou isso no Twitter, e hoje tivemos o anúncio de Colton Herta na Fórmula 2, onde toda essa situação faz o Pierre Gasly ir para a Alpine. A AlphaTauri tenta contratar o Colton Herta, não dá certo, pois ele não teve os pontos suficientes da superlicença, nunca teve na real. Mas isso faz com que aumente esse desejo do Colton Herta de ir para a Fórmula 1, essa promessa americana. E com a chegada da Cadillac na categoria, isso aumenta. E agora ele vai para a Fórmula 2 nessa esperança de conquistar os pontos suficientes para a superlicença, que eu acho que vai conseguir mesmo. Isso tudo causado pelo Vettel se aposentando. Por que tu fez isso, Vettel? Para finalizar, uma recente aí que aconteceu no GP da Itália de 2022, a apendicite de Alex Albon. Albon iria correr naquele fim de semana pela Williams, de boa, protocolar, até que ele teve uma apendicite e precisou fazer uma cirurgia. E nisso, Nick De Vries o substituiu e estreou na Fórmula 1, onde na melhor pista para a Williams do calendário ele foi o nono, pontuou logo de cara. E isso deixou todo mundo maluco, o hype dele era gigantesco e o Nick De Vries então assinou com a AlphaTauri para 2023. Só que na AlphaTauri ele faz uma temporada horrível e é
demitido após o GP da Inglaterra. Para o seu lugar vem Daniel Ricciardo, que no treino livre de Zandvoort quebra o punho. De forma emergencial vem Liam Lawson, que faz a sua estreia na Fórmula 1. Inclusive, corridas depois, tira o Max Verstappen de Q3 em Singapura, um momento marcante. E hoje ele está no grid da Fórmula 1 pilotando pela Racing Bulls, que é a AlphaTauri de hoje. Detalhe que ele só estava nessa posição por conta do Yuri Vips com falas racistas e homofóbicas em uma live em 2022, onde após essa polêmica o Liam Lawson tomou a dianteira como esse piloto reserva da AlphaTauri, Red Bull, enfim. Ou seja, é efeito borboleta atrás de efeito borboleta. O curioso também é que no ano seguinte, Carlos Sainz sofreu a mesma coisa em Jeddah, Oliver Bearman entrou em seu lugar e isso deu a ele uma vaga na Haas para o ano seguinte após uma boa performance com a Ferrari na Arábia Saudita. E dessa forma nós encerramos o vídeo de efeitos borboleta da Fórmula 1, que ficou gigante, cara, pra editar vai ser uma trabalheira, mas vamos nessa, isso daí, cara, o vídeo ficou bom, vídeo bom, tema bom. E na quinta ainda tem vídeo de Lost Media, cara, vai assim, semana muito boa. Se faltou algum efeito borboleta, coloque nos comentários, concorde, discorde sempre com respeito e nos vemos no próximo vídeo. É isso, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, tá? Ative as notificações, clique no gostei, espalhe esse vídeo com a galera. Se você tá vendo na velocidade 2, sabe que você tá lascado, vou falar rápido mesmo. Na descrição tá nosso Instagram, primeira fila F1, também tem meu Twitter, que é F1, e o Discord do canal. Aqui estão os membros, se quiser virar um membro, tem um botãozinho de seja membro aqui embaixo, tá? Se quiser virar show, se não quiser virar, beleza, tá? É algo simbólico, mas muito obrigado a todo mundo que é membro aqui do canal. Nas sugestões, na real, é nos comentários, tá? Mande os seus comentários, e é isso, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui, é nóis, tamo junto, falou!